Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Me ajuda! Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite para nossa segunda aula, para o nosso segundo encontro sobre a temática aí dos direitos humanos. Tivemos uma primeira aula em que falamos sobre direitos humanos, né, em que falamos de forma geral das gerações dos direitos humanos e vamos hoje para a segunda aula, né, para falar sobre direitos humanos. E aí, como eu te comentei anteriormente, essa segunda aula é uma aula focada na terceira geração dos direitos humanos, que é aquela que é mais cobrada nos vestibulares, que é aquela que foi criada pela ONU no ano de 1948. Vou dar um gole no meu café e vamos começar a nossa aula. Olha só, preste atenção aqui. Existiu uma guerra, que é a guerra mais famosa da história, que é o conflito mais trágico, o conflito mais doloroso, o conflito mais sombrio talvez que esse mundo já viu, que é a Segunda Guerra Mundial. Quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, nós falamos de uma guerra que o nome mundial não é à toa. O nome mundial é porque foi uma guerra incessantemente violenta na Europa, com países sendo ocupados, invadidos, passando por processos conflituosos de destruição quase que completa. Passamos por uma guerra que ocupou grande parte do norte africano, né? Existe até uma corporação, parte da Alemanha nazista, chamada Afrika Korps, né, que ocupou parte do norte da África. Existiu guerra na região que a gente hoje em dia entende como o Oriente Médio. Existiu guerra no leste europeu, existiu guerra de forma violenta e sanguinária no Oceano Pacífico e no Sudeste Asiático. Então, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, nós falamos de uma guerra que é uma guerra que deixou 50 milhões de mortos. Ou seja, essa Segunda Guerra Mundial, que deixa 50 milhões de mortos, ela tem um adendo, ela tem uma pimenta, ela tem uma crueldade a mais, porque ela vai ser uma guerra que não é só uma guerra entre duas nações. As guerras que nós estávamos acostumados a ver, como as guerras napoleônicas, por exemplo, ou a Guerra dos 100 Anos, né, lá no século XIV, ou outras guerras que esse mundo já viu, sempre foram guerras ligadas a uma nação, a outra nação, ou a uma família contra outra família, ou a um grupo étnico ou contra outro grupo étnico. A Segunda Guerra Mundial é diferente, porque a Segunda Guerra Mundial, além de ter essa questão nacionalista, a Segunda Guerra Mundial mostrou uma face do ser humano que era a face do extermínio. O extermínio vigente a uma religião, o extermínio vigente a uma etnia, o extermínio vigente a um agrupamento comportamentalmente distinto do seu. Ou seja, quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, nós falamos de uma guerra que adentrou para nós outros comportamentos. E a verdade é que quando essa guerra acaba, a humanidade está um pouco em choque. Quando a Segunda Guerra acaba, a humanidade está um pouco, meu Deus, o que nós fizemos? Onde nós chegamos? Existe um grande filósofo que vocês vão aprender ainda esse ano, chamado Habermas, que o Habermas ele fala o seguinte: se o homem se diz racional, como que ele acomete o mundo com duas guerras mundiais? Que homem racional é esse que mata ele mesmo, que está com uma bomba atômica em outra nação? Que homem racional é esse que tenta exterminar um outro indivíduo porque tem uma religião distinta da sua? E então, quando a Segunda Guerra Mundial se encerra, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, o que vai existir é uma comoção global ao pensar que o homem não deveria mais repetir aquele mesmo processo. Que o homem não deveria mais deixar acontecer
que o homem não deveria deixar mais chegarmos àquele nível de problema. E aí vai ser criado, no ano de 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas. Eu quero que você entenda que a ONU não é a polícia do mundo, como algumas pessoas acham. Acham que a ONU é alguém que vai punir os países ou punir as nações. Não. A ONU é criada como se fosse um grande fórum. Como assim um grande fórum? A ONU é criada em 45, no pós-Segunda Guerra Mundial, para ter um espaço permanentemente ligado a diversas nações do mundo, onde as nações possam negociar, onde as nações possam conversar, dialogar, tentar chegar a consensos para evitar guerras. A ONU já evitou muitas guerras, como também outras ela não conseguiu evitar. Mas, inevitavelmente, é importante pensar que a ONU é um espaço que é fundamental se a gente pensa um mundo melhor. Se ela funciona ou não, se ela é praticada de forma adequada ou não, essa discussão é outra. Mas, inegavelmente, se nós pensamos um mundo melhor, é fundamental pensar que esse mundo deveria ter, ou precisaria ter, um espaço para as pessoas e para os indivíduos dialogarem, conversarem. E essa ONU, que era criada em 45, no pós-Segunda Guerra Mundial, ela vai resolver criar, no ano de 1948, um documento. Um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou também chamada de DUDH. A DUDH, ou também chamada de Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma declaração que vai reunir 30 artigos. Esses 30 artigos, a gente pode considerar que são 30 objetivos. Como assim 30 objetivos? São 30 desejos, 30 sonhos, 30 grandes vontades que aqueles países que estão criando aquele documento possuem e desejam ter para todos os países do mundo. Então a ONU é criada com o objetivo de evitar futuros conflitos, de negociar e de relacionar o homem em diversas vertentes como agricultura, como direitos humanos, como, por exemplo, economia, como, por exemplo, violência. Mas essa mesma ONU vai criar um documento chamado DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração, quando ela é criada, ela é colocada como algo inerente a todo ser humano, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então a ideia dessa declaração era fazer um documento que servisse como base para todo e qualquer país do mundo, independente de qualquer outra coisa, tentar chegar a ele. Eu quero que você comece essa aula entendendo o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma utopia humana. E quando eu falo que ela é uma utopia humana, é porque ela é um desejo humano, ela é uma vontade humana, é uma ideia de que é fundamental pensar o mundo, tentar entender o mundo a partir de uma perspectiva onde o homem tente chegar a esses 30 artigos, onde o homem tente chegar a esses 30 possibilidades. E aí, quando esse documento é criado, ele é criado no dia 10 de dezembro de 48. Quem comanda essa criação, inicialmente, é até a Inglaterra, que era um país do bloco capitalista. Vale lembrar que nesse momento já está rolando a Guerra Fria. Então está se criando esse documento. Muitas pessoas falam assim, mas esse documento é só teórico, né? Ele não é prático, nem em país... Tá bom, gente. É óbvio que ele é só teórico. Mas a grande importância é que, apesar de ele ser só teórico, ele é um documento que mostra uma vontade, que mostra um desejo, que mostra um objetivo a tentar ser alcançado e tentar chegar lá. Alguns países são muito melhores de conseguir praticá-los, outros países não. Mas na teoria, todos os países que são parte da ONU deveriam tentar seguir, ou deveriam se colocar como tentando seguir. Países que fazem parte da ONU, teoricamente, deveriam colocar os direitos humanos em sua Constituição. O Brasil tem. No Brasil, uma das tarefas da presidência da República, seja ela com o Lula, com o Bolsonaro, com o Temer, com a Dilma, com o Fernando Henrique, tanto faz, é aplicar os direitos humanos. Está na lei brasileira, está na Constituição brasileira. Um presidente que não faz isso, ele está indo contra a Constituição Nacional. E isso é uma coisa que foi definida pelo Brasil lá nos anos 40. Vale lembrar que o Brasil é um país prioritário na criação da ONU. Vale lembrar que o Brasil é um país-chave na criação da ONU. Não é à toa que toda a Assembleia Geral da ONU, até hoje, o Brasil é o país que abre para sempre. O Brasil, permanentemente, é o país que vai abrir as Assembleias da ONU, devido à grande participação brasileira na criação da ONU. Inclusive, um dos nossos diplomatas da época, né, Oswaldo Aranha, fica tão famoso que vira nome de prato. Não sei se vocês sabem, em algumas regiões do Brasil, como o Rio de Janeiro, existe um prato, que é um bife com alho em cima, que é chamado filé Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era um diplomata brasileiro que fez parte da criação da ONU, fez parte da criação do Estado de Israel, para você entender como o Brasil era importante, né, nessa discussão diplomática, e devido a isso, até hoje, a gente abre as Assembleias da ONU, tá? E aí, vamos lá.
Eu vou te falar o seguinte, os países que estão em verde aqui no mapa, os países que estão em verde no mapa são os países que participam da criação dos direitos humanos. Esses países, eles são principalmente criados, eles são principalmente representados pela Inglaterra, mas outros países vão participar. Entre os outros países que participam, você vai ter vários países latino-americanos, você vai ter diversos países aqui também na América do Norte, alguns países aqui na Ásia e também na Oceania. Os países que estão em vermelho são os países que naquele momento foram contra. E esses países que naquele momento foram contra são principalmente os países que eram ou do bloco soviético, o bloco soviético na época ligado ao contexto da Guerra Fria, queria se opor à Inglaterra, que era um país do bloco capitalista, tá? E aí, vamos lá, eu vou ler cada um dos artigos com vocês, dos 30 artigos. É claro que alguns eu vou passar mais rápido, outros eu vou detalhar um pouco mais, porque a ideia é que você conheça os direitos humanos para você saber o que eles são e principalmente você saber usar na redação, caso você considere que é necessário para o seu texto. Artigo número 1. Todos os homens, todos os seres humanos, na verdade, nascem livres de iguais em dignidade e direitos. Repara uma coisa, o primeiro artigo, o artigo que inicia a Declaração dos Direitos Humanos, né, vai se colocar para a gente o seguinte, todo ser humano nasce livre e igual. Ou seja, o artigo número 1 faz uma homenagem a John Locke. John Locke, por quê? O John Locke lá atrás, pensador inglês, falava que o homem nasce com direitos naturais, como, por exemplo, o direito à liberdade. Então, de cara, se coloca como direito humano a liberdade. A liberdade como um direito essencial, fundamental para os seres humanos. Artigo número 2. O artigo número 2 fala assim, ó, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de raças, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, ou seja, sem distinção de nada. Ou seja, a ideia fundamental desse artigo número 2 é falar assim, cara, essa declaração é para todo mundo. Tá? Ela é uma declaração que quer manter as pessoas livres, quer gerar igualdade, quer gerar dignidade, mas é uma declaração que não diferencia ninguém por nenhuma condição. Então, teoricamente, todos os países que fazem parte dos direitos humanos deveriam pregar uma ideia onde as pessoas não sejam distintas de nenhuma escala por idioma, por religião, por opinião política, por sexo, por cor, né? Isso está nos direitos humanos. 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Repara que se o primeiro já é uma homenagem ao John Locke, esse aqui é praticamente o John Locke. Porque ele fala vida, liberdade e o que o Locke falava como direito natural? Propriedade privada. Aqui eles não colocaram propriedade privada, porque vai ter um outro artigo só para isso, mas colocaram segurança pessoal, que é a ideia da pessoa poder se proteger caso alguém deseje retirar a sua propriedade. É o direito à legítima defesa, como a gente hoje em dia se acostumou a falar, se acostumou a utilizar. Né? Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de pessoas serão proibidos em todas as suas formas. Eu quero que você leia esse artigo aqui de novo. Leia aí. Leu? Por que eu quero que você leia isso? Porque você já ouviu alguém falar para você assim, eu sou contra os direitos humanos. Eu sou contra os direitos humanos, não sou favorável a eles. Quando você fala que você é contra os direitos humanos, você está falando, por exemplo, que você é contra esse artigo aqui. Então é importante que você, caso seja crítico em alguma coisa dos direitos humanos, você fale ao que você é crítico. Você fale diretamente a qual artigo você não concorda ou qual artigo você acha equivocado. Porque quando a gente coloca os direitos humanos num processo total ou completo, a gente está falando que a gente é contra, por exemplo, artigos como esse. Que você é contra a escravidão, né? Contra a escravidão não, contra a escravidão você é, mas contra a proibição da escravidão. Então, é importante você perceber que na Constituição, né, brasileira tem lá a proibição do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão, e isso é uma percepção ligada aos direitos humanos. Então, os países que fazem parte da ONU, na teoria, vou repetir, na teoria, eles deveriam se comprometer a ser sempre países que combatam a escravidão. O Brasil, por exemplo, na teoria combate. É claro que poderíamos fazer muito mais, mas na teoria combate. É proibido no Brasil trabalho escravo, análogo à escravidão, trabalho servil, né? Então o Brasil coloca isso em sua Constituição. É claro que poderia ter uma fiscalização muito melhor. Claro que poderia, mas já é algum avanço, já é alguma coisa. Tem algumas perguntas aqui. Peter Park, professor, por que países que dizem respeitar os direitos humanos legalizam o aborto? Peter Park, a discussão sobre o aborto é uma discussão muito complexa e vou ser bem sincero com você, eu nem vou entrar nela aqui porque a discussão sobre o aborto ela envolve crenças religiosas, ela envolve fé, ela envolve opiniões políticas, né? E não cabe a mim, aqui nesse espaço, debater isso com vocês. Só quero que você fique ligado numa coisa, né? Assim como a legalização do aborto e assim como outros temáticos, como por exemplo pena de morte, elas têm uma possibilidade de interpretação.
né? E a interpretação que envolve isso é, primeiro, onde inicia-se a vida, né? O que é vida e o que não é. Né? E o outro debate é acerca da pessoa ter direito sobre o próprio corpo, né? Afinal de contas, é o corpo daquele indivíduo que tem um outro corpo ou uma outra possibilidade de vida ali dentro. Então é uma discussão muito complexa, tá? A discussão sobre a legalização do aborto é uma discussão que envolve aí uma complexidade grande, tá? Não é só ser a favor, ser contra, é muito mais complexo que isso, tá bom? Vamos lá, a outra pergunta que tem aqui é da Laísa Santos, que fala assim: professor, então podemos concluir que os direitos humanos são baseados numa ideologia liberal e capitalista? Na sua criação, Laísa, com certeza. Na criação, totalmente, 100%. Né? Quem ajuda a construir os direitos humanos, gente, é a Inglaterra durante a Guerra Fria. Né? E a base dela inicial é John Locke. Então, assim, é totalmente liberal e capitalista. É claro que com o tempo as pessoas distorcem essas ideias, né? Mas, sem dúvida alguma. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. E aí, isso aqui é uma outra coisa que é polêmica, né? Ah, Leandro, polêmica? Alguém é a favor da tortura? Claro que é. Eu já vi muita gente, por exemplo, quando vê alguém cometer um crime, por exemplo, na rua, ir lá e meter a porrada na pessoa. Isso é tortura. Ué, Leandro, mas você está defendendo o bandido. Calma, respira, se acalma. Respira fundo. Não é bem isso. O que eu estou dizendo é só o seguinte: pelos direitos humanos, teoricamente, ninguém pode ser punido anteriormente a um julgamento. Caso você faça isso, é um tratamento de castigo cruel, desumano, degradante e por aí vai. Então, o ponto é a gente entender que os direitos humanos, teoricamente, eles têm que servir em toda e qualquer condição. É para não ter exceção. Quando a gente fala dos direitos humanos, a gente está falando que isso aqui não é para ter exceção em nenhum caso. Ah, Leandro, mas tem casos que eu sou a favor da agressão. Então, você é contra aquele direito humano. Tá? Aqui a gente não abre a possibilidade de exceção. Quando os direitos humanos foram criados, não existia a possibilidade de criar-se exceções. Você, indivíduo, pessoa física, um cidadão, você tem direito de discordar. Tá? Mas na época em que os direitos humanos foram criados, lá pelo bloco capitalista durante a Guerra Fria, a ideia é que isso aqui não houvesse qualquer tipo de exceção. Tá bom? Artigo 6. O artigo 6 fala assim: todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Pode parecer óbvio, né? Ô, Leandro, em todo lugar eu tenho reconhecimento perante a lei. Mais ou menos, né? Existem muitos lugares no mundo onde você não reconhece algum indivíduo devido à sua religião ou sua etnia pela legislação. Então é importante ter um artigo como esse aqui também. Artigo 7 fala o seguinte: todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Quando você lê esse artigo 7, você já fala assim: pô, Leandro, tudo igual? É igual ao anterior, que é igual ao anterior, que é igual ao anterior, que é igual ao anterior. Sabe por quê? Porque os artigos, muitas vezes, eles vão se repetir. E eles se repetem porque a ideia é você ter um artigo que completa o outro. E a ideia fundamental é que a gente não deixe margem para interpretações equivocadas. Por isso que se fala a mesma coisa mais uma vez, para tentar mostrar outros modelos explicativos. Então, quando você lê um artigo, às vezes você lê um outro e realmente as respostas acabam se parecendo. Artigo 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os itens que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. A ideia fundamental aqui é que todo mundo tem direito a ter algum tipo de solução caso tenha os seus direitos violados, né? Então deve existir tribunais nacionais para julgar se alguém violar um direito humano em relação a você. Vamos lá. Outra pergunta aqui é da Jennifer Duarte. Professor, John Rawls era um contratualista? Não. O John Rawls é um autor muito fundamental. Ele escreveu um livro chamado Teoria da Justiça. Né? Ele é um autor muito essencial, principalmente para o direito. Tá? A galera que faz direito aí vai ler muito John Rawls, mas a gente não entende ele realmente como um contratualista. Apesar de ele falar de um contrato social, ele não fala sobre aquele processo prévio de estado de natureza e por aí vai. Tá? Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Qual é a ideia fundamental desse artigo? Repare que o artigo tem uma linha, né? Mas a ideia fundamental, isso aqui não resume não, tá, gente? É assim mesmo na lei, tá? É assim mesmo que está lá nos direitos humanos. Os artigos são curtos, você poderia ler isso aqui sozinho facilmente. E aí a ideia é que ninguém pode ser preso se não houver, se não tivermos, né, nenhum tipo de prova, ou nenhum tipo de demonstração, ou nenhum tipo de julgamento. Ninguém pode ser arbitrariamente isolado. A Lorena perguntou aqui assim: professor, por que existem países que não participam da ONU? Lorena, sendo bem sincero com você, não existe nenhum país relevante no mundo que não participe da ONU, né? A gente tem no mundo aí
se eu não me engano, depende da classificação, né, mas varia entre 212 ou 193 países, né? Tem lugares que você vai ver 212, tem lugares que você vai ver 193, tem lugares que você vai ver 191. Por quê? Existem às vezes distinções do modo de você analisar a quantidade de países. Tem lugares que vão entender, por exemplo, que o Vaticano não é bem um país. Tem lugares que vão entender que o Vaticano é sim um país. Tem interpretações de alguns sociólogos que vão entender que países como San Marino não são bem países. Tem lugares que vão dizer que, por exemplo, Formosa não é um país. Então, assim, tudo depende da interpretação e do viés político que você quer adequar. Agora, entenda que todos os países realmente relevantes, estáveis, reconhecidos por todo mundo, estão presentes na ONU de alguma maneira, tá? Vamos lá. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Repara uma coisa aqui importante, né? Todo ser humano tem direito à plena igualdade a uma justa e pública audiência. Então todo mundo, caso cometa algum crime, tem que ter uma audiência pública, tem que ser julgado coletivamente. E quando eu falo que tem que ser julgado coletivamente, é porque todo mundo tem que ter um julgamento onde, quando eu falo coletivo é público, né? Todo mundo tem direito a ter um julgamento onde todo mundo veja, entenda, olhe, compreenda, entenda o que está sendo ocorrido naquele momento. O julgamento ele não pode ser escondido para algumas pessoas saberem, porque isso também violaria os direitos humanos. Tem que ser algo que qualquer pessoa possa ter acesso àquele processo, tá? Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Esse aqui é talvez o artigo que as pessoas mais criticam. Normalmente, quando a pessoa fala que é contra os direitos humanos, ela costuma ser contra esse artigo aqui, tá? Porque esse artigo 11, ele fala assim, ó, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Todo mundo que é acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumido inocente. Esse aqui as pessoas passam mal, porque as pessoas pensam, se alguém cometeu um ato, eu sei que cometeu, tem que punir. Só que pela justiça e pelos direitos humanos não é bem assim. A punição só pode acontecer depois de todo um processo legal, jurídico, e isso irrita muitas pessoas, porque vai gerar uma ideia de impunidade, vai gerar uma ideia que as pessoas às vezes não tiveram a punição que deveriam ter, né? Então esse aqui é um artigo bem polêmico, mas é um artigo polêmico que está nos direitos humanos, porque a ideia fundamental é que você não pode julgar previamente, que você tem que ter direito a um julgamento onde ela se defenda, onde o outro acuse, onde tenha de fato toda uma estrutura de um tribunal para poder acontecer, tá? Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Então repara que os direitos humanos, muitas vezes, eles se aliam, eles se interligam. Porque repara que teve um direito lá na frente, que foi o artigo 3, que falava assim, todo mundo tem direito à liberdade. E aí você pode usar isso e falar assim, se eu tenho direito à liberdade, eu posso falar o que eu quiser. Então eu vou falar, por exemplo, assim, fulaninho é um babaca, é um idiota. Olha, você até pode falar isso, mas ao mesmo tempo também existe um artigo, que é o artigo 12, que fala que ninguém pode ter um ataque à sua honra ou reputação, né? Você pode ter expressão de opinião, você pode discordar dos indivíduos, mas você não pode atacar eles com sua honra ou reputação. Então, quando alguém é processado, por exemplo, porque escreveu alguma coisa no Twitter, quando alguém é processado porque se manifestou contrariamente a algum indivíduo, isso por lei está autorizado. Isso pelos direitos humanos está autorizado, porque a ideia é que a liberdade, ela é liberdade até a hora que você não freie ou que você não limite a honra, a liberdade ou os direitos de outra pessoa ou de outro indivíduo. Isso nem sempre é respeitado, isso nem sempre é aceito, mas também é um direito humano muito polêmico. Existe uma discussão muito grande aí se a liberdade tem que ser plena, total, completa, né? Ou se a liberdade deve ter limites, né? Voltaire, por exemplo, dizia que, eu posso discordar plenamente do que dizes, mas defenderei até a última instância a sua possibilidade de dizer-lhes. Ou seja, eu discordo de você, mas eu quero que você fale, né? Outros autores, como Montesquieu, vão dizer que não. Vão dizer que liberdade é falar aquilo que está na lei. Liberdade é falar aquilo que a lei permite. E essa também vai ser uma discussão grandiosa, tá bom? Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Ou seja, aqui está falando de uma liberdade que é a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de locomoção, a liberdade de você poder se deslocar livremente entre os países, entre os estados e por aí vai. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Repara que isso aqui é o direito dos refugiados. Está na lei. Está na lei.
está na lei dos países que, teoricamente, cumprem os direitos humanos, que você deve respeitar e deve, principalmente, receber os refugiados. Porque todo refugiado tem direito a gozar de asilo em outros países, caso ele seja perseguido. Lembrando que a guerra é um tipo de perseguição, lembrando que a guerra é um momento de perseguição. Então, em uma redação que, por exemplo, falar sobre refugiados, citar o artigo 12 seria fundamental, porque você está mostrando que isso não é uma vontade de um grupo ou vontade de outro grupo, é algo que está na ONU. A ONU que é uma instituição com mais de 100 e poucos países participantes que concordaram com isso na teoria, tá? Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Brasil quisesse caçar o meu passaporte. Vamos supor que o Brasil quisesse falar que eu não sou mais brasileiro. Ué, Leandro, mas ele não pode fazer isso, ué. Ele é o Estado, teoricamente ele poderia. E se ele faz isso, eu ficaria impedido, por exemplo, de sair do Brasil. Porque eu não tenho passaporte, eu não teria como sair para outro lugar. Então, a ideia é que nenhum país pode tirar o ato ou o direito que você tem de ser reconhecido como membro de uma nacionalidade. Porque isso geraria muitos problemas para com você, tá bom? Próxima, artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Uma coisa que eu acho importante. Esse direito está falando do direito das pessoas casarem. Só que ele fala, ó, homens e mulheres de maior de idade. Ele não fala homens com mulheres. Então, os direitos humanos também dão base ou possibilidade para casamentos homossexuais, né? Casamentos que eu falo dentro do civil, tá? Não estou falando de casamento religioso, não. Estou falando de casamento estatal. Teoricamente, pelos direitos humanos, existe aqui uma percepção que não é homens com mulheres, é homens e mulheres, né? Então, está se colocando uma possibilidade de casamentos, né? Também casais heterossexuais, mas também casais homossexuais. Isso está nos direitos humanos, artigo 16. Então, uma redação, por exemplo, ligada à homofobia, isso aqui também poderia ser um argumento para você. Mas ele fala, ó, maiores de idade, aqui, ó, maior de idade, né? Menores de idade para casar tem que ter autorização dos pais, mesmo assim, isso cada vez é algo mais raro, ainda bem, em nosso país, né? Tem outra pergunta aqui. Mateus, boa noite, professor. Se um indivíduo sofre agressão de um outro e acaba matando o agressor por legítima defesa, quem desrespeitou os direitos humanos? Mateus, se essa pessoa sofreu agressão e essa agressão, de fato, geraria para ele uma possibilidade de ele se sentir ameaçado de morte ou algo do tipo, aquilo é legítima defesa, né? Na teoria, se você sofreu uma agressão sem motivo ou sem nenhum tipo de repercussão, a primeira pessoa que te agrediu que está descumprindo os direitos humanos. O direito à segurança pessoal, ele também está nos direitos humanos. A legítima defesa também está nos direitos humanos com uma possibilidade, tá? Vamos lá. Mateus, professor, a ONU seria um órgão regulador, tipo a Anbima no Brasil, de algumas instruções, caso não sejam as instruções, esse país sairia do grupo? Mateus, é mais ou menos isso, mas a verdade é, como eu te falei no começo da aula, a ONU não tem esse poder de expulsar alguém. Porque, pensa comigo, os Estados Unidos, ele cumpre todos os direitos humanos? Não. Mas quem vai expulsar os Estados Unidos da ONU? Ninguém. Ninguém. Né? A Arábia Saudita é um dos países do mundo que menos cumpre os direitos humanos. Né? A Arábia Saudita é o país que mais produz petróleo no mundo. Alguém vai expulsar a Arábia Saudita? Acho puxado, acho difícil. Né? Então a verdade é que, por mais que a ONU devesse ter esse papel, acaba sendo muito complexo devido a uma relação política existente, né, em nossa sociedade. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros, já que eu te falei. Direito à propriedade privada sendo colocado aqui dentro de um artigo. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e liberdade, né? Ou seja, está se colocando aqui o direito à liberdade religiosa como também algo dentro dos direitos humanos. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber, transmitir informações e ideias por qualquer meios, independente de fronteiras. Então você repara que está se falando aqui da liberdade de opinião, mas lembrando que essa liberdade de opinião não tem a ver com a liberdade de você ofender alguém ou algo do tipo, tá? Tem ali, sobe ali, diretor, tinha uma pergunta ali que eu acho que eu perdi, né? No outro. Igual ao Brasília, não conseguimos evitar os comentários dele. Ah, tá, não sei. Tá, o Brasília é o que me chama de Leandro Almeida, não é?
Brazilian Football, né? É ele que me chama de Leandro Almeida. Fala Brazilian Football, tudo bem com você? Leandro Almeida falando aqui. Vamos lá. Artigo 19, não, 19 não, 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. É a ideia, por exemplo, de você ter liberdade, né, das pessoas poderem se juntar em grupos, em partidos, em sindicatos, né? Isso é o artigo 20, a liberdade das pessoas se associarem coletivamente. Isso também é um direito humano fundamental, tá? Artigo 21. Todo ser humano tem direito de fazer parte do governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Ou seja, esse artigo 21 aqui está colocando democracia. Está estabelecendo a ideia de que é possível, que é viável e que é fundamental o direito das pessoas poderem participar do governo. E participar do governo votando ou escolhendo alguém para poder representar, né, representar a si. Artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem o direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, os direitos econômicos, sociais e culturais. Tranquilo? De boa? O artigo 23 fala o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho. E aí, esse aqui eu já paro aqui, né? Porque esse que está falando o seguinte, ó, as pessoas têm direito a trabalhar. Tá? A trabalhar, é um direito humano, ninguém pode ser impedido de trabalhar. A Gabi perguntou assim, ó, professor, a Unicef tem alguma relação com a ONU ou não tem? A ONU ela vai criar várias agências, a ONU ela vai criar vários comitês. A ideia fundamental é gerar uma possibilidade de você ter outras formas de você intervir. E aí vai ter a Unicef, vai ter a Unesco, vai ter a FAO, vai ter a Acnur. É um monte de agência, um monte de comitê para debater assuntos e tentar melhorar alguns assuntos e algumas questões, tá? Gente, pô, eu tô falando isso aqui tudo pra vocês, eu quero muito que vocês tentem usar isso aqui em redação, tá? Usar esse artigo na redação pode ser pra você algo fundamental. Depois baixa esse slide, guarda aí pra você ter esses direitos todos, esses artigos todos e tentar usar em textos mais pra frente. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso, a lazer, né? O direito a férias, o direito a final de semana, né? O direito a descanso. Também um direito humano, também um direito fundamental dos indivíduos. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego. Ou seja, está se colocando aqui os direitos básicos que alguém tem que ter para viver. Porque, repara, já ouviram falar do termo salário mínimo? O salário mínimo é o mínimo que alguém pode receber se tiver carteira assinada em nosso país. Atualmente, se não me engano, é R$ 1.320. Posso estar enganado, mas se não me engano é isso, R$ 1.320 hoje no Brasil. Teoricamente, o salário mínimo deveria conseguir gerar isso aqui, ó. Saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos. Não consegue, infelizmente. Acho que um salário para conseguir gerar isso aqui tudo no Brasil, claro que varia de cidade para cidade. Algumas cidades são mais caras, outras mais baratas. Mas, pô, sei lá, uns 4, 5 mil reais para você ter tudo isso aqui, né? Tudo bonito, perfeito, é bem mais que R$ 1.320. Ainda mais em cidades mais caras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, cidades que é mais custoso viver, né? Se você for pensar, pô, um plano de saúde. Quanto é um plano de saúde para alguém hoje, sei lá, com 30 anos de idade? Aqui no Rio, cara, uns R$ 400. Né? Então, assim, só isso seria 1/3 do salário mínimo. Então, é uma doideira, né? Infelizmente, a gente não tem isso ainda no Brasil. O artigo 25 ainda é falho em nosso país. Tomara que um dia deixe de ser, né? Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A educação. Esse artigo aqui ele vai falar sobre a educação e como a educação é um direito, como as pessoas têm direito a ter educação. E é isso, né? O Brasil ele estabelece uma lógica que toda criança tem direito à escola. Ou seja, qualquer criança que queira tem acesso a uma escola pública. A gente já conseguiu avançar muito em termos de acesso universal à escola no Brasil, mas a gente precisa avançar agora na qualidade da escola. O Brasil já é um país que é avançado em relação a outros porque a gente tem escola para todos. Todo brasileiro que quiser estar na escola, tem escola lá para ele estudar. Agora, a qualidade da escola precisa muito melhorar ainda. São etapas, né? O Brasil já melhorou muito de, por exemplo, sei lá, 50 anos atrás, mas obviamente precisamos melhorar ainda mais. Tá? Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. As pessoas têm direito a participar culturalmente do mundo que vive, das artes, da ciência e de tudo que envolve, todos os seus benefícios. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que tudo que está nessa declaração possa ser respeitado. O artigo 29 fala que todo mundo tem dever
também, não é só direitos, também tem deveres, que é o seguir a lei, seguir as regras, seguir todos os estatutos presentes na sociedade, e o artigo 30, que é o último, que fala: nenhum dispositivo da declaração pode ser interpretado como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, ou direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de algum dos direitos. Resumindo, que ninguém possa tirar seus direitos. Que ninguém tenha o direito de tirar seus direitos. Eu li aqui rapidamente, é claro, a gente tem uma questão de tempo aqui, mas depois leiam essa declaração inteira com calma e tentem usar na redação de vocês e tentem ficar atentos, porque esse é um tema que pode cair enviesado na prova de geografia, de sociologia, de história, então acaba sendo um tema importante para você olhar com bastante calma, olhar com bastante atenção. Beleza, gente? Meus queridos, eu espero que vocês estejam bem, tenham entendido a aula e visto que os direitos humanos, você pode até discordar da aplicação de alguma das partes, mas é lindo, é lindo. Se isso aqui fosse aplicado, gente, o mundo seria muito melhor. E olha que eles foram escritos há mais de 70 anos atrás. E mesmo assim, a gente ainda está aí precisando avançar e crescer em muitas coisas que aqui estão. Fiquem muito bem, excelente noite para todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.